Nesse vídeo você vai aprender a criar sua própria comunidade para sua marca pessoal, para os seus infoprodutos ou para o seu negócio de educação. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai transformar bastante o modo como você enxerga comunidades hoje. Eu tenho certeza que eu vou abrir uma nova perspectiva em relação ao seu pensamento para esse tipo de modelo de negócio ou esse tipo de produto, ou seja lá como você queira chamar. Mas eu tenho certeza que o que eu vou te passar aqui vai te dar o direcionamento necessário para você colocar sua comunidade no ar em 2026, 2027 ou nos próximos anos. Para começar, eu defendo muito a tese de que comunidades e que esse tipo de produto em específico, ele é um tipo de produto praticamente incopiável e insubstituível. Por quê? Porque em uma era onde quase tudo vai estar sendo substituído pela inteligência artificial, quem criar comunidades em torno de um propósito maior e quem for o líder dessa tribo, o líder desse propósito e reunir essas pessoas em um ambiente, seja esse ambiente digital, seja esse ambiente físico, ou seja esse ambiente híbrido, vai conseguir se diferenciar. Porque, no final das contas, pode parecer clichê isso, e eu acho clichê pra caramba, mas pessoas se conectam com pessoas. E por mais que pessoas estejam se conectando com agentes de IA ou com influenciadores de IA, os GCs de IAs, eu tenho certeza que esse modelo de negócio vai continuar tendo cada vez mais força. Porque apesar de existir esse movimento de pessoas estarem se conectando com a inteligência artificial, as pessoas, no final das contas, elas vão querer pertencer a um ambiente. E aí, quando esse ambiente sair do digital e for para o mundo físico, as pessoas vão sentir falta, porque elas vão precisar se conectar com pessoas, não só no mundo digital, mas também no mundo físico. Eu não acredito muito que os influenciadores feitos por inteligência artificial necessariamente vão substituir as pessoas que produzem conteúdo. Então é por isso que esse modelo de negócio é praticamente insubstituível, praticamente incopiável e praticamente inquebrável. Porque as pessoas podem copiar seus produtos, podem copiar os seus agentes de IA, podem copiar sua metodologia, mas elas nunca vão conseguir copiar você e o seu negócio. E as pessoas estão em uma comunidade muito por conta do propósito em torno dessa comunidade, mas elas estão principalmente por conta do líder dessa comunidade. Quando as pessoas compram algum infoproduto, elas querem aprender aquele conhecimento, estarem no mesmo ambiente que aquele líder, que aquela marca em específico. Então as pessoas vão querer estar com a sua marca ou estar com você, caso você produza conteúdo, é claro. Para você ter uma comunidade, você precisa ou produzir conteúdo ou ter uma marca que produz conteúdo. Então esse tipo de modelo de negócio, ou esse tipo de produto, seja lá como você queira chamar, tem algumas diferenças, mas enfim, estou generalizando para explicar para você, ele é praticamente incopiável e insubstituível. Mas como você consegue colocar a sua própria comunidade no ar nos próximos meses e ter esse tipo de produto em específico para te ajudar a ser muito diferente e a ter uma disrupção nos próximos anos? É justamente esse framework que eu estou te mostrando aqui na tela nesse exato momento. E aqui eu não vou me ater tanto em termos técnicos, eu vou te passar mais os princípios para você entender onde que você está na fila do pão para colocar sua comunidade no ar e os passos que você precisa ter para colocar de fato um grupo de pessoas que você já tem no ar, para você reunir essas pessoas e ter uma força de produto, uma força de comunidade muito grande. E se você quiser receber esse framework e outras dezenas de materiais gratuitos sobre comunidade, é só clicar aqui no primeiro link da descrição que eu preparei um acervo pessoal com todos os materiais sobre comunidade que eu tenho para você ver de graça. E claro que tem outros infoprodutos pagos aqui dentro desse link, só que tem muita coisa de graça e que você pode se aproveitar bastante de toda essa entrega gratuita que eu já fiz, tá? Mas bora lá para aqui para os princípios para você colocar sua comunidade no ar. Eu coloquei o título aqui como manter sua comunidade engajada, porque esse tutorial aqui é um tutorial para colocar sua comunidade no ar e manter sua comunidade engajada. E uma comunidade, ela naturalmente nasce porque as pessoas têm um propósito em comum. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo, por exemplo, de comunidades de leitura, comunidades de clube do livro. As pessoas que participam de comunidades como essa, elas têm um propósito de discutir sobre aqueles conhecimentos daquele livro, aprender metodologias de livros e estar em um ambiente onde as pessoas leiam os mesmos livros, tenham os mesmos assuntos, tenham as mesmas conversas e realmente produzam assim um certo tipo de experiência e conhecimento em torno de livros. As pessoas estão por um propósito maior, que é ter a vida delas transformadas por livros. Elas acreditam que estando nesse ambiente de comunidade de clube do livro, elas vão ter a vida delas transformadas. Então é por isso que pessoas participam de comunidades de clube do livro. Vou dar um outro exemplo aqui para você, para ficar talvez até um pouco mais crível, que são comunidades de corrida. Quando as pessoas vão lá para o parque no sábado de manhã, às 6 horas da manhã, elas querem estar no mesmo ambiente que pessoas
pessoas que correm também estão. Então elas têm um propósito maior de fazer um esporte em grupo, mas também de transformar o próprio corpo delas, ou ter mais performance, ou fazer um esporte em grupo, ou fazer um esporte novo, ou melhorar naquele esporte. Elas têm um propósito de serem melhores. Só que elas não querem ser melhores sozinhas. Elas precisam naturalmente estar em grupos. E um ser humano, naturalmente, ele sempre buscou por grupos e sempre buscou pertencer a algum lugar. Então, muito provavelmente, você pertence a algum outro tipo de comunidade. Tem comunidades religiosas, tem comunidades de mães, comunidades de empreendedorismo. E aí eu te pergunto, qual que é a comunidade que você pode colocar no ar hoje? Qual que é o propósito maior que você traz nos seus conteúdos e que você consegue reunir pessoas com esse mesmo propósito? Geralmente são propósitos que você também busca para a sua vida, então te encorajo a fazer esse exercício. E naturalmente, quando as pessoas estão em busca de um propósito e elas se reúnem dentro de uma comunidade precisa de um líder. Tem um líder da tribo que move essa comunidade, que coloca esse movimento para frente e que lidera todo esse movimento de comunidade que se forma. Seja esse líder da tribo uma pessoa, uma marca pessoal, no caso eu aqui, por exemplo, eu poderia criar uma comunidade minha e poderia ser o líder dessa comunidade. Bastaria eu reunir as pessoas, ser o líder dessa tribo e colocar essas pessoas em busca de um propósito maior. Agora, por exemplo, uma comunidade religiosa tem o pastor como líder dessa tribo. Uma comunidade de empreendedores ou de startupeiros. Essa comunidade ela tem muito provavelmente um líder que move esse movimento. E se não um líder, pessoa física, tipo uma pessoa aqui em carne e osso, é uma marca. Esse líder dessa tribo pode ser uma marca também. Então, por exemplo, aplicativos como Duolingo, Gymrats, Strava, todos esses aplicativos eles são marcas, ou CrossFit, por exemplo. Tudo isso aqui são marcas que lideram movimentos. Então, alguém criou essa marca que é líder dessa tribo de pessoas que tem um propósito em comum. E aí, a partir daí, a gente começa a entender como que essa comunidade vai se desdobrar. E essa comunidade, ela começa com ritos muito bem definidos. Então, no caso do clube de corrida, todas as pessoas dessa comunidade de corrida se reúnem sábado de manhã para correr. E elas têm esse rito em comum. Todo dia específico, na data tal, no horário tal, elas se reúnem e elas vão correr e vão fazer o que elas se proporam a fazer dentro dessa comunidade. Elas têm um motivo forte para permanecer fazendo esses ritos. Então, a pessoa tem um propósito forte, um motivo maior forte para estar permanecendo nessa comunidade e seguindo os ritos daquela comunidade. E depois ela precisa reengajar, ela precisa permanecer fazendo esses ritos. E para isso ela precisa de lembretes, o porquê que ela está naquela comunidade e qual que é o propósito maior. E é muito para isso que serve o líder dessa tribo, para movimentar essa comunidade, para engajar essas pessoas. Ela precisa de incentivos e precisa de eventos para permanecer nessa comunidade que por algum motivo ela entrou. E ela precisa de todos esses incentivos para ela aderir melhor àquela comunidade. Então, vou dar um exemplo aqui que muito provavelmente ele é muito mais aplicável para você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Uma comunidade que tem um infoproduto por detrás, uma comunidade de educação, tipo o Novo Mercado, que é uma comunidade gigante, o Reservatório de Dopamina, que é uma comunidade gigante também, naturalmente, essas comunidades, elas precisam que as pessoas aderem ao produto ou à metodologia daquele infoproduto em específico. E uma grande força para as pessoas que compraram o infoproduto, assistirem aquele conhecimento, colocarem aquela metodologia em prática e terem suas vidas transformadas, a comunidade funciona como esse motor de engajamento. E é para isso que a gente coloca eventos dentro dessa comunidade, é para isso que a gente coloca incentivos para alunos que compram infoprodutos, é para isso que a gente comunica essas pessoas que elas vão ter esses ritos, esses lembretes, esses incentivos, esses eventos. A gente precisa relembrar as pessoas que compraram o infoproduto ou que compraram a sua comunidade que elas precisam engajar naquele ambiente. Porque elas engajando naquele ambiente vai ser bom não só para você, que é dono desse infoproduto, mas vai ser bom para essas pessoas também. Porque essas pessoas, elas aderem melhor à metodologia que você propõe, ou à metodologia daquele infoproduto em específico, e elas têm resultados muito melhores na vida delas. Então a comunidade é boa para todos os lados, e ela é praticamente incopiável e insubstituível. E esse aqui é o primeiro stack para você ter um primeiro motor de engajamento na sua comunidade e para você colocar uma comunidade em pé, para você colocar uma comunidade no ar e sobreviver com essa comunidade. E, naturalmente, à medida que você produz conteúdos e que novas pessoas vão entrando na sua comunidade, essa comunidade ganha muito mais força no mercado, ganha muito mais força
dentro do produto, dentro do próprio produto que você tem, a comunidade em si vai tendo um motor de engajamento e um motor de reconhecimento de marca muito maior, e acontece esse momento que a própria comunidade começa a ser o fator de crescimento para aquele produto ou para aquele negócio em específico. Então, para o Duolingo, em algum momento, por exemplo, eles criaram lá alguns incentivos e algumas gamificações para o Duolingo convidar outros membros e convidar amigos. E através desses convites de amigos para entrarem nesse app, o Duolingo começou a ter uma força de reconhecimento, uma força de produto, uma força de monetização muito maiores. E aí é onde entra essas duas últimas etapas desse fluxo aqui, que é o Member Get Member, que é muito isso que o Duolingo fez, um membro convidar um outro membro para a comunidade, e o efeito de rede. Não só um membro convida o outro membro, mas aquele membro que foi convidado começa a espalhar a palavra da comunidade para as outras pessoas. Então ela mostra aqui no celular que ela está fazendo Duolingo. Ela posta que ela atingiu um streak de 300 dias seguidos no Duolingo, por exemplo. Então, esses próprios artifícios de gamificação e de maturidade de produto como um todo, eles vão fomentando a comunidade ser um motor de engajamento e crescimento e monetização para o dono daquela empresa, para o dono daquela comunidade, para o dono daquele infoproduto que tem uma comunidade atrelada. E aí essa roda vai girando, esse fluxo vai acontecendo com o tempo, tá? E é muito isso que acontece aqui na Escola do Jonas, que é uma comunidade que eu já coloquei no ar e que a gente está trabalhando muitos desses elementos. Acontece também no Novo Mercado, que é uma das maiores comunidades online do Brasil hoje, onde eu ajudei também a colocar muitas dessas coisas no ar, e isso se replica para praticamente qualquer outra comunidade. E se a gente fosse colocar em etapas e colocar em tópicos, funcionaria mais ou menos dessa forma. A gente tem um tópico de engajamento, um tópico de produto e um tópico de vendas. Esse fluxo ele tem essa linearidade, ele segue dessa forma aqui, como está descrito aqui. Ele também pode seguir de uma forma através de um fluxo, tá? E tudo isso forma um ecossistema de elite. Um ecossistema que realmente transforme a comunidade não só num ambiente que carrega pessoas e que tem pessoas interessadas em um propósito maior, mas também em um produto que leva ao crescimento da marca pessoal, o crescimento da empresa, leva a mais vendas, a aquisição, a engajamento, reconhecimento de marca e por aí vai. Mas para você colocar sua comunidade no ar, antes de você criar uma comunidade no WhatsApp, ou antes de você colocar sua comunidade na Hotmart ou em alguma outra plataforma, você precisa ter esse entendimento. Qual que é o propósito que você vai trazer para as pessoas entrarem dentro da sua comunidade? Você vai ser o líder dessa tribo, mas você está preparado para ser o líder dessa tribo e levar essas pessoas a terem um movimento de comunidade? Você está preparado para colocar todas essas outras coisas no ar com o tempo? Então são algumas perguntas que você precisa se fazer e precisa se responder. E caso esteja no momento de você colocar uma comunidade no ar, ou até mesmo engajar mais a sua comunidade, eu te encorajo a entrar aqui no primeiro link da descrição, que além de ter o meu infoproduto de Masterclass de comunidade, obviamente, tem vários outros produtos gratuitos, vários outros materiais que eu separei de comunidade, que você pode ler, pode estudar e pode ver o tutorial ou ver mais informações para colocar a sua própria comunidade no ar. Aqui é um começo, esse vídeo é só o gatilho inicial, é só o start para você fazer isso. Você precisa se fazer todas essas perguntas e depois colocar as coisas em prática. Mas uma vez que tudo isso aqui está respondido e que você tem total clareza de tudo isso, aí fica muito mais fácil de você colocar tudo isso aqui em prática. Porque aí você parte para a narrativa que você vai usar nos seus conteúdos, você parte para a narrativa que você vai trazer para os seus infoprodutos, para a sua empresa de educação, ou seja lá a empresa que você tiver, ou sua própria marca pessoal, eu não sei. Você vai mostrar essa narrativa para um grupo de pessoas. E que essa narrativa esteja amarrada dessa forma, ou que você tenha pelo menos uma perspectiva, um norte, uma visão de chegar em todo esse ciclo bem feito aqui com o tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te dado clareza para você colocar a sua própria comunidade no ar, seja para a sua marca pessoal, seja para o seu negócio de educação, seja para a sua empresa ou para qualquer outro tipo de negócio. Ter uma comunidade é muito importante, faz a diferença e vai fazer a diferença para você que assistiu esse vídeo aqui também. Espero que você tenha gostado. Clica aqui no primeiro link da descrição, que tem materiais muito legais sobre comunidade. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima!